1h30 da manhã do dia 5 de novembro de 2021. Ontem foi celebrado o Dia da Favela, onde marca o primeiro registro do termo favela em um documento oficial de 1900, que se referia ao Morro da Providência no Rio de Janeiro. Atualmente, a data simboliza o empoderamento da palavra que foi, a princípio, utilizada de forma pejorativa. Antes de falar de qualquer coisa, preciso voltar ao ano de 2019, quando a polícia permissiva em relação às armas de fogo e à munição, patrocinada pelo governo federal a partir de 2019, ao facilitar o acesso a tais armas, a nova regulamentação pôde favorecer a ocorrência de crimes interpessoais e passionais, além de facilitar o acesso das mesmas a criminosos costumantes, traficantes, assaltantes, milicianos, entre outros. Tendo em vista a comprovada ligação entre os mercados legal e ilegal de armas e impossibilitar o rastreamento de munições encontradas nos locais dos crimes, trata-se de uma política cujos efeitos perdurarão por décadas, período em que essas armas permanecerão em condições de uso e continuarão em circulação. O segundo ponto trata-se da mesma relação, apresentando um ranking que considera mais de 200 países e territórios. Também fica que o Brasil fica em 73ª colocação se for levado em conta o percentual de presos provisórios sem julgamento dentro do sistema prisional. Segundo informações sobre a mortalidade do Ministério da Saúde, em 2019, houve 45.503 homicídios no Brasil, o que corresponde a uma taxa de 21,7 mortes por 100 mil habitantes. Situando esse valor em um quadro de crescimento dos homicídios de 1979 a 2017, o número é inferior ao encontrado para todos os anos desde 1995. Um dos grandes problemas das favelas são as condições de violência que acontecem de forma quase que invisível. O mundo vive a COP26 e discute que a queima de combustíveis fósseis está nos matando. Combustíveis fósseis são combustíveis formados por meio de processos naturais, como a decomposição de organismos mortos ou soterrados. Os combustíveis fósseis contêm alta quantidade de carbono, usados para alimentar a combustão. São usados como combustíveis o carvão, mineral, o gás natural e o petróleo. As mudanças climáticas são a principal ameaça da saúde que a humanidade enfrenta. E isso quem falou foi a OMS ontem. A OMS disse anteriormente que cerca de 13,7 milhões de mortes por ano, ou cerca de 24,3% do total global, aconteceram por conta de riscos ambientais, com a poluição do ar e a exposição a químicos. As mudanças climáticas também impulsionam algumas doenças infecciosas, como a dengue e a malária, causando mortes em algumas das regiões mais pobres do planeta, segundo Jaime Carpenter, diretor da Unidade de Mudanças Climáticas da OMS. Segundo o Sistema Nacional de Informação sobre Saneamento Básico de 2014, 35 milhões de brasileiros não têm acesso ao serviço de água tratada. Já metade da população não tem coleta de esgoto, sendo apenas que 40% do que é coletado é tratado. Segundo o estudo do Trata Brasil, os maiores impactos estão nas famílias de baixa renda, em áreas irregulares. O consumo de água nessas favelas é de cerca de 662,6 milhões de metros cúbicos, o suficiente para encher 67,5% da capacidade do sistema de Cantareira em São Paulo. Deste total, porém, apenas 32% são faturados. Os outros 68% que não são cobrados pelas empresas vêm de gastos das ligações de água, córregos, poços, dentre outros meios.
Quanto ao esgotamento sanitário, os percentuais são ainda mais alarmantes, ao gerado 15,31 metros cúbicos ao ano de esgoto, ou aos 54% da capacidade de Cantareira. Os outros 91,7% são lançados no meio ambiente. Eu cheguei à seguinte conclusão, como nota de Giacomo Maramon: a supremacia do Ocidente, criada a partir das margens, nunca se transformou culturalmente numa centralidade alternativa do Oriente. Por essa razão, a força da razão metonímica ocidental exerceu sempre a força do seu fundamento. É uma força minada por uma fraqueza que, no entanto, é paradoxalmente a razão da sua força no mundo. Essa dialética entre a força e a fraqueza vem traduzir-se no desenvolvimento paralelo de duas pulsões contraditórias, Willis e Marx e de Hobbes e de Nietzsche, Carl Schmitt e o nazismo e o fascismo, e o Wittgenstein de Rousseau a Keynes e a democracia ao direito primário do direito. Mas em qualquer dessas pulsões está presente a totalidade que, por truncada, tende a ignorar que não cabe nela impor a sua primazia sobre as partes, que, para não fugirem ao seu controlo, têm de ser homogeneizadas como partes, porque é uma razão insegura dos seus fundamentos. A razão metonímica não se insere no mundo pela via de argumentação e da retórica. Não dá razões de si. Impõe-se pela eficácia de sua imposição. E essa eficácia manifesta-se pela dupla via do pensamento produtivo e do pensamento legislativo. Em vez da razoabilidade dos argumentos e do consenso que eles tornam possível, a produtividade e a coesão ilegítima. Viva o dia da